E aí, bora desvendar uma mágica que acontece aí dentro do computador toda hora? É o escalonamento de processos. Basicamente, é a inteligência que faz tudo parecer que está funcionando ao mesmo tempo, sabe? Mesmo com um monte de programa aberto. Pois é, como é que pode, né? A gente está lá ouvindo música com várias abas abertas no navegador, chega a notificação tudo junto. E muitas vezes com um processador só ou com poucos núcleos. A resposta para essa mágica toda está numa gestão, mas uma gestão muito, muito eficiente. E é isso que a gente vai entender agora. Então, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai conhecer o gerente da CPU. Depois, vamos ver como a gente sabe se ele está fazendo um bom trabalho. Aí, vamos entender o superpoder dele, que é o de interromper as coisas. E para fechar, a gente vê como ele lida com diferentes tipos de sistema, de lote e interativos. Certo, vamos começar com uma analogia. Pensa assim, a CPU é tipo um único funcionário, só que um funcionário super, super rápido. E os processos? São as pilhas e pilhas de tarefas que ele tem que fazer. Se deixar ele sozinho, vira uma confusão, né? É aí que entra um gerente para botar ordem na casa. E o nome desse gerente é escalonador. Ele é, na verdade, uma partezinha do sistema operacional que tem um trabalho muito específico: olhar para aquela fila de tarefas e tomar duas decisões o tempo todo. Quem é o próximo e por quanto tempo essa tarefa vai rodar. E olha, essa decisão é o que define se o sistema vai ser rápido ou vai ficar travando. Beleza. Mas como a gente sabe se esse nosso gerente, o escalonador, é bom no que faz? Ué, igual em qualquer empresa, a gente mede. Existem métricas de desempenho, tipo uns KPIs mesmo, para a gente avaliar se o trabalho dele está sendo eficiente ou não. A primeira métrica é o que a gente chama de throughput, ou vazão. Pensa nisso como uma produtividade pura e simples. É basicamente sobre quantas tarefas, quantos processos o nosso gerente consegue entregar prontos num certo período de tempo. Quanto mais processos finalizados por segundo, por exemplo, maior o throughput. Simples assim. A segunda métrica importante é o tempo de turnaround. Se o throughput olha para o todo, o turnaround olha para o individual. Ele mede o tempo total de vida de um processo, sabe? Desde a hora que ele nasce, que ele é criado, até a hora que ele morre, que ele termina de vez. Um bom escalonador, claro, tenta fazer com que esse tempo seja o menor possível. Ok, agora a gente vai falar do que talvez seja o conceito mais importante de todos. É o verdadeiro superpoder do nosso gerente. A capacidade de chegar para o funcionário que está lá focado numa tarefa e falar: para tudo. Larga isso aí que agora você vai fazer outra coisa mais importante. Esse poder de interromper se chama preempção. Exato. A preempção é basicamente isso. É o sistema operacional chegando e, à força, tirando a CPU de um processo. Ele não pede licença, ele simplesmente interrompe. E como ele faz isso? Geralmente com um alarme, uma interrupção de relógio, que dispara de tempos em tempos e fala: opa, seu tempo acabou, passa a vez para o próximo. É isso que impede que um único programa trave o computador inteiro. Mas e se não tivesse essa interrupção? O que aconteceria se um processo guloso pegasse a CPU para ele e simplesmente não largasse mais? Bom, a consequência a gente já conhece bem. O computador congela, o mouse não mexe, o teclado não responde, nada funciona. E o nome técnico para isso é um fenômeno chamado inanição, ou do inglês starvation. É como se um processo ficasse morrendo de fome na fila, esperando para ser executado, mas a vez dele nunca chega. Por quê? Porque sempre tem um outro processo, talvez com prioridade maior, que fura a fila. A apreensão é o que garante que todo mundo, uma hora ou outra, receba um pouco de atenção. Entender isso é entender o coração dos sistemas operacionais modernos. É a preempção que faz tudo ser tão fluido. E olha, se essa explicação deu aquele clique e ajudou a entender melhor as coisas, que tal dar uma força? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like, isso nos ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdo assim. Muito bem, agora que a gente já tem a base, vamos ver como o nosso gerente de CPU se comporta em cenário diferente. Vamos começar com sistemas de lote. Pensa nisso como trabalho de bastidores, tipo processar a folha de pagamento de uma empresa enorme. São tarefas gigantes que não precisam de resposta na hora. A diferença fundamental entre os dois é essa aqui, ó. Nos sistemas de lote, o importante é terminar o trabalho. Não importa se vai levar horas. Ninguém está ali esperando uma resposta imediata. Já nos sistemas interativos, que são o nosso dia a dia no PC e no celular, a resposta tem que ser instantânea. E é por isso que para eles a preempção não é opcional, é obrigatória. Para esses sistemas de lote, os algoritmos, ou seja, as estratégias do gerente, costumam ser mais diretas.
O primeiro é o FCFS, First Come, First Served. É a boa e velha fila da padaria. Quem chegou primeiro, leva o pão primeiro. Super justo, né? Já o segundo, o SJF, ou Shortest Job First, é um pouco mais inteligente. É como se fosse o caixa rápido do supermercado. Ele olha a fila e puxa quem tem a tarefa mais curtinha para resolver logo. Isso geralmente aumenta o throughput geral. Agora sim, vamos para o mundo que a gente conhece bem, os sistemas interativos. Aqui, a meta do nosso gerente muda completamente. Não é só sobre terminar o máximo de tarefas. O objetivo número 1 é manter quem está usando o computador feliz. É criar aquela sensação de que o sistema está respondendo na hora. E o algoritmo mais famoso para isso é, sem dúvida, o Round Robin. Pensa numa mesa redonda onde todo mundo tem a chance de falar por, digamos, 1 minuto. É a mesma coisa. Cada processo ganha uma pequena fatia de tempo para rodar. Acabou o tempo e ele não terminou? Sem problemas, ele volta para o final da fila e espera a vez dele de novo. É essa troca super rápida que cria a ilusão de que vários programas estão rodando ao mesmo tempo. E essa pequena fatia de tempo tem um nome oficial. É o quantum. A gente está falando de um tempo minúsculo, coisa de milissegundos. E definir o tamanho desse quantum é uma ciência, viu? Se for muito grande, o sistema parece lento. Se for muito pequeno, o sistema gasta tempo demais só trocando de tarefa e não faz nada de útil. Claro que o Round Robin não é o único. A gente tem também o escalonamento por prioridade, que é bem fácil de entender. Processos mais importantes, tipo o que controla o movimento do mouse na tela, ganham prioridade e passam na frente dos outros. E tem também o SRT, que é tipo uma versão do trabalho mais curto primeiro, com preempção. Ele está rodando uma tarefa, mas se chega a outra que vai acabar ainda mais rápido, ele para o que está fazendo e troca na hora. E a coisa fica até mais criativa, sabia? Existem umas estratégias bem diferentes, como o escalonamento garantido, que tenta ser super justo e promete dar uma fatia igual do processador para cada um. E tem até o escalonamento por sorteio, que, acredite se quiser, dá bilhetes de loteria para os processos. Quem tem mais bilhetes tem mais chance de rodar. Bem maluco, né? Então, no final das contas, não importa se é uma fila simples, um rodízio ou uma loteria, o grande objetivo do escalonamento é sempre o mesmo. Primeiro, não deixar o processador, que é o cérebro da operação, parado sem fazer nada. E segundo, organizar a bagunça de um jeito que o sistema todo pareça rápido, fluido e responsivo. E para a gente terminar, fica aí uma provocação. Pensa no seu celular agora. Ele está tocando música, recebendo notificação, talvez com um jogo pausado no fundo. Depois de tudo isso que a gente viu, qual algoritmo você acha que ele está usando? Será que é um só? Ou será que é uma mistura inteligente de vários deles para conseguir dar conta de tudo isso ao mesmo tempo? Fica a reflexão. Valeu e até a próxima!